Eu agradecer muito a presença dele. Rogério Skylab topou conversar com a gente. Skylab, explica pra gente, afinal de contas, Fernando Haddad é o maior intelectual brasileiro e Jones Manuel a principal novidade da política, Skylab? Boa noite, como é que você está, meu cara? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Pedro? Eu cheguei a fazer essa colocação ali naquele podcast Três Irmãos, né? Sim. Meu volume de voz tá bom? Tá bom, pode tá falar bom? até um pouquinho mais afastado se quiser, não tem problema não. Tá bom. E foi exatamente isso, porque as redes sociais, né, Pedro, elas em função dessa figura do intelectual público, ela nos deu oportunidade a testemunhar debates, né? Às vezes debates equivocados, né, entre direita e esquerda, são às vezes debates completamente malucos, né? Como um lá, cheio de 10 pessoas, os 10 garotos querendo atacar o, né? Uma briga assim, meio maluca, né, e tal. Mas, assim, apesar desses debates equivocados, na rede social você encontra debates muito interessantes, intelectuais públicos muito interessantes, né, ideias divulgadas muito pertinentes, né. Eu sou muito a favor da rede social, sabe, cara? Eu sou uma pessoa que sempre defendi as redes sociais, ao contrário de muitos colegas meus que sempre gostaram de criminalizar as redes sociais, né? Mas eu sempre defendi as redes sociais, né? As redes sociais... Elas precisam de regulação, né, Skylab? A questão não é... Exatamente. Agora, faz parte, quer dizer, além da regulação, evidente, a regulação é muito importante, né? Muito em função dessas big techs, né? Mas eu quero dizer que a natureza da rede social, viu, Pedro, é isso mesmo, é dar voz a todo mundo, é dar voz, inclusive, ao esgoto, né? E a gente tem que saber conviver com isso, né? A gente não estava acostumado a isso, né? Então, eu acho que as redes sociais, de fato, é uma revolução, entende? Sim. É uma revolução na comunicação e é uma coisa que também faz a esquerda sair dessa, ou deveria pelo menos sair dessa inércia, né, Skylab? A gente tem que fazer o que você faz, você conversa com todo mundo, você é um livre pensador, e eu acho que, eu entendi um pouco quando você falou que você considera o Haddad o principal intelectual, porque é um cara que está numa corrida agora para o governo de São Paulo, foi o principal ministro do governo Lula, de diferentes governos Lula, né? E é um cara que tenta pensar esse país, né? Que é uma coisa que talvez esteja faltando. Talvez a ascensão da extrema-direita, porque a gente parou um pouco de pensar a respeito do que está acontecendo, né? E fazer proposições políticas, né? Isso é muito importante, né? A esquerda tem que propor políticas, né? E ele propõe política. É por isso que eu digo que ele é a figura do intelectual porque você vê muitos intelectuais que falam, né? Uma verborragia imensa e tal. Quer dizer, para mim, ele encarna a figura do intelectual, porque, além do pensamento político dele, ele propõe políticas, né? Então, para mim, essa é a figura do intelectual, é a capacidade de propor políticas, né? É isso. É isso. Skylab, queria que você falasse de falando em rede social, de um viral seu clássico, quando você vira para Igor e Bruno Ayub, o popularmente conhecido como Monark, você vira para eles e você diz para eles, isso aqui não é um bate-papo de botequim, isso aqui é um programa jornalístico, para dois caras que criaram o maior podcast do Brasil naquele momento e hoje ainda um dos maiores podcasts. Cara, como é que você vê essas mudanças aí do Monark? Você acha que ele está sendo manipulado? Você acha que ele não está bem? Você acha que ele tem aí uma proposta comercial de engajar em cima desse ódio? O que aconteceu com aquele cara que você virou para ele e falou, não é papo de botequim, é um programa jornalístico? Você sabe, Pedro, a gente tem sempre que contextualizar,
né? Eu me lembro que, na época, esse podcast Flow, era um podcast extremamente de direita. Não, de direita eu quero dizer de garotos de direita, garotos sem nenhuma consciência política, garotos que gostavam de fazer joguinhos de internet, né? Evidentemente que o Flow cresceu, o Flow desenvolveu-se, né? Muito em função de um público enorme, que os próprios políticos não podiam perder essa potência, não é isso? A gente tem que analisar de ambos os lados, né? O crescimento do Flow levou ao desejo, né, de pessoas como Lula, Boulos, né, de fazerem parte, né, Freixo, né, fazerem parte dessa quantidade, é um potencial, né, de eleitor muito imenso, muito grande, né? E o político, naturalmente, não vai abrir mão disso, né? E eu acho que na política, Pedro, é isso mesmo, é luta por espaço político, espaço, né? Se tem aquele espaço ali que é preenchido pela direita, por que nós não vamos entrar? Por que nós não vamos entrar? Por que nós não vamos disputar esse espaço, né? Foi isso que eu... e mesmo isso, apesar de tudo isso, Pedro, no início, quando me fizeram um convite para ir pela primeira... Eu já fui várias vezes lá, né? Fui mais de 5 vezes lá. Mas a primeira vez eu tive muita dúvida, justamente pelo perfil ideológico do programa. Era o início do programa, né? E tal. Agora, ao mesmo tempo, eu vi coisas assim que me irritavam profundamente, como esse rapaz do japonês do MBL, esqueci o nome dele. Ele chegou lá no programa e falou: todo mundo sabe que o Lula é ladrão, né? E com o apoio dos dois apresentadores, rindo e tal. Isso me revoltou muito grande, me produziu uma revolta muito grande. Ele ainda enquanto deputado federal, né? Mais sério ainda, né? Quer dizer, ele tem que uma declaração dessa natureza, ele tem que provar, não é dizer apenas isso, né? Enfim, e eu coloquei esses dois apresentadores mostrando a responsabilidade de ter um programa como aquele, né? De não receber... Já não basta o deputado, né? Já não basta o deputado, você falou não assim, vocês como comunicadores, né? Quer dizer, atrás das câmeras está uma multidão de pessoas vendo, né? Então tem que ter um mínimo de responsabilidade nisso, né? Eu sei que eles não são jornalistas formados, mas, de qualquer maneira, a natureza do programa é de jornalismo, entendeu? Então, eu falei sobre tudo isso, né? Você tem que tomar muito cuidado com as palavras, com as coisas que você diz aí, porque você está lidando com uma multidão, e muitas vezes você poderá responder pelo que você está dizendo. Pedro, eu sempre defendi a diferença da natureza do pensamento público, né, assim, na internet, para a arte. Eu acho que há uma diferença de natureza, né? O que eu estou dizendo aqui para você, eu vou responder pelo que eu estou falando, né? Eu acho famoso bancar, né, Scalab? Você banca o que você fala. Exatamente. Eu estou falando como cidadão, né, com as minhas crenças políticas, né? Evidentemente que na arte não existe, é isso que eu quero, talvez seja uma coisa bem forte que eu vou falar, mas na arte não existe responsabilidade. Não existe responsabilidade porque você não saberia distinguir quem é o autor e quem é o narrador. Eu sempre dou um exemplo clássico em Memorial de Aires, um livro famosérrimo do Machado de Assis, em que o narrador, Machado de Assis escreveu como narrador do livro, resolveu ser, como narrador, um cara proprietário de terras da época, né, extremamente machista, patriarcal, né? E aí eu te pergunto, o autor do livro é o narrador? Não, né? O autor se colocou na máscara, né, de um determinado narrador, que pode ser um cara conservador, pode ser... Então, a partir daí, é muito complicado na arte você responsabilizar o autor. Você está me entendendo? Porque existe, de fato, essa diferença entre autor e narrador. Então, o espaço da arte é um espaço sagrado da liberdade. Aí sim,
da liberdade absoluta. Onde Aí você sim. testa os limites, Exatamente. você inclusive elabora do ponto de vista... Exatamente. Aí sim, aí é absoluta liberdade Que é o de que você faz nas expressão. suas músicas, né? Exatamente. Aí, aí eu defendo absoluta liberdade de expressão. No caso de uma sala de aula, de uma rede social, em que você está falando para milhões de pessoas, em que você está externando o seu pensamento, né? Aí é diferente. Aí rola responsabilidade. Entendeu? Sim. Aí vai rolando responsabilidade. Porque eles podem até pregar, né, Skylab, essa coisa do tipo, não, a gente recebe todo mundo, a gente não é politicamente correto, mas você paga por aquilo que passa pelo teu programa, né? As pessoas estão ali falando, estão pregando coisas, e é o que você falou do peso político. Esses podcasts citados, eu não os taxo como bolsonaristas, mas assim, o Bolsonaro se beneficiou muito, né, desse formato de entrevista. Muito. Na verdade, né, Pedro, o ambiente de direita, né, se beneficiou muito com as redes sociais. E, de fato, esse é o grande desafio da esquerda. O grande desafio da esquerda é poder atuar nas redes sociais com a mesma maestria que esse pessoal da direita atua, né? E essa é a grande dificuldade do governo, da esquerda, e algumas pessoas da esquerda vêm usando muito bem as redes sociais, né? Muito bem. Vem usando bem. O que você acha, por exemplo, de Érica Hilton? O que você acha desses políticos que usam bastante, não tanto o YouTube, mas o Instagram, essas redes de engajamento, e que estão encampando uma luta importante, né, Skylab? O fim da escala 6x1. Exatamente. A Érica Hilton é uma pessoa espetacular, uma figura importantíssima para a esquerda, fundamental, né? E alguns artistas, Mano Brown, né? São figuras importantes da esquerda, né? E que a gente tem que receber com absoluto carinho, né? Evidentemente que o problema do feminismo vem a própria esposa do Bolso acabou de falar sobre isso, né? O problema do feminismo é uma luta, né? Muitos segmentos querem ocupar o feminismo, querem, né, dominar o feminismo, né? É uma luta, é um espaço de luta. O feminismo é um espaço de luta, né? Porque existe um feminismo radical, existe um outro feminismo, existem vários segmentos em luta aí, né? Então, a grande preocupação, e eu acho que não tem jeito, você sabe, eu fico pensando, o campo da política é o campo do confrontamento mesmo, da polarizações, não tem jeito, você tem que conviver com isso, não tem como você dizer assim, vamos acabar com isso, não existe. Eu gosto sempre de recorrer à história, em 1969, 68, né, você veja, quando eu estudei muito o fenômeno do tropicalismo, né, inclusive está no meu livro, A Melodia Trágica, né, um dos capítulos em que eu estudo Torquato Neto como um dos principais tropicalistas, né? E eu, assim, abordo, na época, 68, 69, a luta pelo espaço da esquerda, né? Como uma esquerda universitária era absolutamente contra o tropicalismo, né? Ao ponto dos grandes festivais suscitarem vaias, né? Ao ponto do Caetano falou, o Caetano falou querer cantar e não poder cantar porque estava sendo vaiado. Estava sendo vaiado pela direita? Negativo. Estava sendo vaiado pela esquerda. Porque a esquerda... Então, assim, você fala do Jones Manuel. O Jones Manuel é um nome importantíssimo na esquerda, uma esquerda mais radical, né? E para uma esquerda mais de centro, é fundamental que exista Jones Manuel. É fundamental. É aquela máxima do Frei Beto pro Lula, né? Mantenha os radicais perto até para você não se desvincular para não cair para a direita, né? Exatamente. E os radicais vão fazer críticas importantes, né? É muito mais importante um Jones Manuel do que um Kataguiri. Claro!
Porque esse quer destruir a gente, e aí você falou um pouco evidente, né? E você falou um pouco dessa lógica, né? Não dá pra gente... tá muito polarizado. Ué, amigo, a gente tá lidando... Isso não tem jeito. Isso não tem jeito. Não, vai ser sempre... Faz parte do contraditório, faz parte da política, não tem jeito. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!